obrigação de estar presente nessas reuniões. E nem sempre é fácil, nem sempre é como a gente gostaria. E eu estava muito tentando arrumar uma passagem ali, no fim das contas estava tudo muito caro. E na expectativa de que pelo menos eu pudesse ir, né, e cumprir essa obrigação, mas no final nós pudemos estar ali com 5 irmãos, eu e mais 4 irmãos, nós estivemos ali nessa semana, recebemos da parte do Senhor. Sabe, nós sentamos de frente com o pastor Aloísio e ele descarregou aquilo. O pastor Jairus estava lá assim, foi um derramar de unção, derramar de poder. E eu vou falar uma coisa para vocês: o que nós recebemos ali nessa conferência, ali nessa reunião de pastores, sabe, diz respeito à igreja, diz respeito a tudo que nós vamos viver como igreja. E a unção que foi liberada sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, ela foi liberada para ser vivida pela igreja, amém? Então se prepare, porque eu não sei te explicar. Você que está nos visitando, se prepare. Eu não sei te explicar, eu só sei que entre essa gripe, entre remédios ali, eu estava deitado ontem, assim, meio dormindo, e eu só senti o Senhor falando comigo que esse culto, Ele ia fazer alguns milagres aqui hoje, amém? Então eu gostaria que você abrisse o seu coração para aquilo que Ele vai falar na sua vida hoje, porque eu creio que Deus tem algo reservado para nós aqui hoje, amém? Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus, amém? O tema da palavra de hoje é o lugar certo, na hora certa, amém? Os irmãos estão terminando o fly ali, mas enquanto eles vão ali colocando o fly, eu poderia colocar várias imagens aqui representando esse tema, no lugar certo, na hora certa. Diga para o irmão que está do seu lado: no lugar certo, na hora certa, Deus vai liberar favor sobre a sua vida. Sabe, eu creio que você hoje, nesse exato momento, está no lugar certo e na hora certa. Você não é obra do acaso, assim como você não está aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso, amém? Então preste atenção, nós precisamos lembrar que o prêmio não é do mais rápido, nem o mais forte a vitória. O prêmio nem sempre é do mais rápido e nem do mais forte a vitória. Então nós precisamos entender que Salomão, quando ele vem dizer isso para nós, tem uma lógica por trás disso. Tem uma lógica. E eu quero te dizer, sabe, é maravilhoso. Eu estou muito feliz porque se Deus diz o lugar certo, a hora certa, querido, eu creio que o culto presencial, ele é sempre uma oportunidade de Deus abençoar você. Sabe, cultos presenciais, cultos online, a gente assiste muito cultos online, mas cultos presencial, aquele onde nós desfrutamos da presença, aquele que nós estamos assim, sabe, que tem uma unção, sabe, quando você impõe as mãos. Existe uma unção que ela é passada quando há imposição de mãos. Existe uma unção que é liberada quando a igreja, sabe, está unida e começa a louvar e adorar o Senhor. Existe uma unção específica, sabe, quando a igreja se reúne para cultuar a Deus. Amém? Por isso eu creio que hoje é o lugar certo e a hora certa. Amém? Mas vamos aprofundar nessa palavra lá em Eclesiastes 9:11. Olha o que o rei Salomão vem falar aqui. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Tá certo? Tá aí. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acesso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço.
Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém? Salomão está dizendo aqui que, sabe, você pode não ser o mais bonito, você pode não ser o mais inteligente, você pode não ser o mais habilidoso. Ninguém diz amém, né? Mas eu quero te dizer, é daqueles que são justos, é daqueles que têm o favor sobre a vida deles, sabe, que desfrutam do tempo e do lugar certo. Sabe, nós podemos não ter, sabe, todos os adjetivos possíveis, mas eu quero dizer, como filhos escolhidos de Deus, sabe, nós somos favorecidos. Nós estamos debaixo de uma graça específica, exclusiva para aqueles que estão inseridos em Cristo. Porque em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, sabe, todas as bênçãos nos alcançarão. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Então creia, sabe que muitos hoje estudam, sabe, trabalham, tentam se aperfeiçoar, tentam melhorar a sua habilidade, sabe, tentam melhorar a sua inteligência, mas de fato, sabe, quem tem o favor de Deus, ele sempre vai desfrutar do sobrenatural, sabe, ele vai estar no lugar certo e na hora certa, amém? Olha só, então essa afirmação aqui, ela é extraordinária, né? Quando Salomão diz, não é do mais rápido o prêmio. Quando ele está dizendo isso, possivelmente, você precisa entender algo. Talvez o Usain Bolt, sabe, o homem mais rápido do mundo, não seja o homem mais rápido do mundo. Por quê? Porque talvez naquele dia específico, o homem mais rápido do mundo, sabe, não pôde participar daquela corrida. Não pôde participar daquela corrida. Sabe, nós temos que entender que nem tudo é obra do acaso. E nem tudo, sabe, é fruto, sabe, das habilidades humanas em si. Mas sim, nós dependemos também do fator da graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe, que nos coloca numa posição favorável. Sabe, que nos coloca em lugares que nós jamais pensamos chegar. Isso é o que Deus faz, né, na nossa vida. Mas veja, assim como o Usain Bolt, né, quantos homens, né, que hoje estão onde estão, mas não quer dizer que é deles o prêmio. De fato, o Usain Bolt, ele pegou o prêmio, mas certamente, sabe, existe outra pessoa que poderia estar ali, mas que por obra do acaso, né, pela oportunidade, não pôde desfrutar disso, sabe? Então nós vemos aqui que a oportunidade é um fator, né? O acaso, o lugar e o tempo, né, interferem aqui naquilo que nós vamos viver, né, diante do que o Senhor tem para nós, amém? Então Salomão disse que o prêmio não é do mais rápido, né? Então quando você diz assim, o prêmio não é do mais rápido, você deveria falar, glória a Deus, porque eu não corro nada. Diga amém, irmãos. Sabe, nem a riqueza do mais prudente. Você tinha que falar, glória a Deus, que eu gosto de gastar, pastor. Amém? Nem ainda o favor é do mais inteligente. Então Salomão está afirmando que tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. Por quê? Porque só Deus, irmãos, pode nos conectar, sabe, ao exato momento, sabe, e o tempo da onde a bênção vai ser liberada. Você crê que Deus, Ele pode mover você no dia de domingo? Ele pode mover o seu coração, nós vamos ver isso mais para frente. Ele pode mover o seu coração para você estar aqui hoje, para que você possa receber aquilo que Ele tem para você. Pois é, Ele é o dono do tempo. Sabe, nosso Deus, Ele é onipresente. Sabe, Ele não está preso a esse tempo humano. Sabe, o tempo de Deus é o tempo kairos. Sabe, Ele faz com que tudo coopere, sabe, para o nosso bem. Isso é maravilhoso, sabe, mas Salomão também diz aqui que existem aqueles que se acham no lugar errado e na hora errada. Diga, Deus me livre.
Sabe, é o que a palavra está dizendo. Então eles são pegos no laço do passarinheiro, né? Então é aquele que não é abençoado, é como o peixe apanhado na rede do pescador. Ele estava no lugar errado e na hora errada. Então aqui nós vemos 2 pontos. Você pode estar no lugar certo e na hora certa, mas você também pode estar no lugar errado na hora errada. Assim é o peixe que é pego na rede, assim é o pássaro que é pego no laço. Já viu aquelas armadilhas para passarinho? Ele vai ali e, de fato, irmãos, sabe, eu já passei por isso. Não sei se os irmãos já passaram. Eu já estive no lugar errado e na hora errada, que ocasionou de uma arma ficar apontada para a minha cabeça. Então ali eu descobri que eu estava no lugar errado, na hora errada. E por incrível que pareça, sabe, eu estava comemorando simplesmente o aniversário do meu primo. Não estava fazendo nada demais. Nada demais. Você percebe que a gente sempre tem essa fala: pastor, mas eu não estava fazendo nada demais. Pois é, eu não estava fazendo nada demais. Mas porque eu estava no lugar errado, na hora errada, sabe, quase. Né? Se não fosse o sangue do Cordeiro, porque eu sei que era o sangue de Jesus ali guardando minha vida. Sabe, e eu ia assim, as veias da mão do cara assim, ó, esticada assim. Eu até pensei em bater na arma assim, mas eu vi, irmão. Eu falei assim, não, vou ficar quieto. Sabe, então, Salomão está dizendo isso daqui. Então, portanto, o segredo não é ser o mais rápido e inteligente, o mais rápido ou o mais prudente. O segredo é estar no lugar certo e na hora certa, amém? Então, isso nada mais é do que ser abençoado por Deus, né? Então, somente Deus pode coordenar as circunstâncias a agir em nosso favor, amém? Olha que interessante, vou contar histórias aqui, os irmãos gostam de história, né? O irmão queria fazer uma prova, ele iria fazer uma prova de um concurso, né, em São Paulo. E quando ele foi comprar a passagem, as passagens já haviam sido esgotadas, não havia mais passagem. E por conta disso, ele teve que comprar uma passagem antes, chegou em São Paulo 2 dias antes, e é crente, viu, irmão? Isso aqui é história verídica, é de crente, pra você entender que é favor de Deus. E aí ele chegou em São Paulo 2 dias antes, ele ficou invocado, porque quem vai fazer concurso, prova para concurso, ele tem que chegar quase em cima, fazer a prova e voltar. Ele não está indo a passeio, ele está evitando gastos. E aí ele teve que chegar 2 dias antes, estando ali em São Paulo, aguardando, sabe, essa prova, o concurso. O que acontece? Ele chega no dia da prova, o que acontece? O avião lotado de pessoas que iriam viajar de Goiânia para São Paulo para fazer a prova, não pôde viajar, porque caiu uma chuva muito forte. Caiu uma chuva muito forte e impediu que o avião decolasse. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que toda a concorrência dele não pôde participar da prova. Você acha que isso é obra do acaso? Pastor, mas foi Deus que mandou a chuva? Não, não creio que Deus ele manda as circunstâncias. Ele usa as circunstâncias ao nosso favor. Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. E esse irmão fez a prova. Foi aprovado? Foi aprovado. Não é maravilhoso? Ele estava onde? No lugar certo e na hora certa. Amém? Outro exemplo, pastor Edileuma. Se vocês nunca ouviram o pastor Edileuma, ele que ministra sobre o propósito eterno de Deus. Já foi na videira. É muito conhecida essa palavra dele. Ele é da Indonésia. E ele conta que um irmão dele, da igreja dele, estava testemunhando. E ele foi fazer um negócio em Jakarta, na Indonésia. Ele era empresário. E ele estava hospedado num hotel 5 estrelas. E ele conta que quando ele ia descendo do saguão para a reunião, aconteceu que ali no saguão, quando ele ia, sabe, se preparar para ir para a reunião dele, aconteceu que uma bomba explodiu no saguão do hotel. Jakarta é um lugar onde muitos tentados terroristas acontecem. E ele conta que essa bomba explodiu no saguão do hotel. Acontece que todos ali morreram, só ele que não. Por quê, pastor? Porque
Porque naquele exato momento, naquele exato segundo, quando ele deu o passo, andando no saguão, quando ele deu um passo aqui, ele passou por trás de uma coluna. E foi no exato momento que essa bomba explodiu. E quando a bomba explodiu, ele ficou estático. E ele só ficou parado, e ele só viu corpos passando, estilhaços passando assim, por esse lado. Nessa ocasião, todos que estavam ali morreram. Muita gente morreu. Ele não sofreu um arranhão. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Como que pode, irmão? Você vai dizer que isso é o quê? Coincidência? Será que isso é coincidência? Não, isso é Jesuscidência. Isso é a mão de Deus guardando os seus filhos. Amém? Isso é Deus com a sua mão ali, com o seu sangue, guardando os seus. Interessante que nós estávamos indo no navio para Belém. E aí, nós estamos lá na rede, de repente um senhor lá, ele pegou e chamou o Dijó e o Alexandre, vem cá. E aí ele estava com muitas sacolas de roupa. E chegou num determinado tempo do rio, ele entregou, vai, joga. E deu para o Alexandre e para o Dijó jogar essas roupas ribeirinhos, né? E ali ele começou a conversar, e a gente começou a conversar com ele, e ele contou a história da família dele. Ele disse que o pai dele recebeu uma proposta para trabalhar em Belém. Olha só que incrível isso. Chegando em Belém, ele saiu, né, do interior, foi para Belém, chegou lá, sabe, eles não assinaram a carteira dele. Sem ter para onde ir, eles arrumaram uma casinha na beira do Igarapé, na beira do rio mesmo. Assim como aqueles ribeirinhos moram ali, ele falou assim, a gente morava desse jeito. Sabe, meu pai ficou sem chão, sem ter para onde ir, a gente morava numa casa dessa. Um belo dia a gente já não tinha mais o que comer, a gente tinha muita necessidade. Só que minha mãe, ela orava muito. E aí ele contando que a mãe dele começou a orar, Senhor, faz alguma coisa, orando provisão. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que um barco encostou no trapiche da casa deles. E não é qualquer barco que pode encostar, porque esses trapiches são muito, né, instáveis. E aí encostou e eu falei assim, desculpa encostar aqui e tal. Não, tudo bem. O pai dele foi lá e ele falou, não, é porque, deixa eu te falar, eu estava indo ali entregar essa carga de mangas aqui para alguém que tinha feito encomenda, e eu tive que parar aqui. Aí ele falou para o rapaz assim, você não quer me vender 100 mangas dessa? Ele falou, não, eu já tenho comprador. Ele falou, por favor, me vende 100 mangas dessa. Aí ele falou, tá bom, eu vou te vender, pode escolher. E ele escolheu 100 mangas. Ele pegou as mangas, comprou as mangas, embalou as mangas, lavou, passou aquele óleo, né, de andiroba, que você ficou brilhoso e tal. E aí os filhos dele foram vender essas mangas. E aí eles venderam todas as mangas. E aí eles vinham disputando corrida para ver quem chegava primeiro para dar a boa notícia, sabe, de que eles tinham vendido tudo. E eles ficaram muito alegres porque, sabe, eles estavam sem provisão nenhuma. E aí o pai dele pegou, fez compras ali para a casa deles, comprou algumas coisas para eles, e ali eles ficaram. E aí a pergunta era, e agora? Tudo bem que a gente vendeu as mangas, mas e agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. Eu estou sem trabalho. E a mãe dele orando. Aconteceu que esse cara que vendeu as mangas para ele, voltou, encostou no cais e ele foi ver quem era. Ele falou, você, tudo bem, não, deixa eu te falar. A pessoa que tinha me encomendado furou comigo. O senhor não quer comprar todas essas mangas minhas? Era 5.000 mangas. Ele falou, não tem dinheiro para isso. Não, mas o senhor me comprou 100. Eu falei assim, não, mas o dinheiro que eu tinha para comprar, eu comprei, vendi, comprei comida aqui para casa. Ele falou assim, faz o seguinte, se eu levar essas mangas, vão tudo estragar. Fica com tudo, e um dia que eu estiver passando de novo por aqui, se eu puder acertar comigo, a gente acerta. E aí eles pegaram todas as mangas, e ele disse que a casa deles só ficou manga para tudo quanto é lado. Só que as mangas iam estragar, eles tinham pouco tempo. Sabe o que aconteceu?
eles embalaram todas as mangas, foram para a feira, mandou todos os filhos, todos eles foram vender, venderam todas as mangas. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram dinheiro para comprar um barco, eles tiveram dinheiro para comprar 2 casas, eles compraram um terreno com isso. Aí você vai me dizer, será, pastor, que isso é obra do acaso? Sabe, eu creio que Jesus, na sua multiforme graça, Ele se apresenta diante de nós, sabe, de várias maneiras. Amém? O nosso papel é crer. Amém? Então muitos planejam cuidadosamente o seu dia, o seu tempo, suas finanças, carreira, mas infelizmente, imponderável pode acontecer, o imponderável, o imprevisível pode acontecer. Interessante que eu estava falando com o irmão, eu mandei um vídeo desse, esses dias eu mandei esse vídeo, e eu falei, infelizmente, queridos, não é dos mais inteligentes, não é dos mais rápidos, não é dos mais fortes, sabe? E quando isso acontece, você fala o quê? Não é justo. Não é justo porque eu estudei mais, não é justo porque eu trabalhei mais, porque eu me preparei mais, porque eu me dediquei mais, e a outra pessoa foi lá e foi abençoada. Sabe, geralmente quando isso acontece, isso gera uma indignação em nós. E interessante, porque de fato é. Mas você tem que entender que o favor de Deus, Ele, sabe, Ele desequilibra tudo, sabe, a respeito das circunstâncias. Quando a gente pensa tentar controlar o tempo, tentar controlar as circunstâncias, vai ter sempre um imprevisto que pode acontecer diante de nós. Só que assim também, sabe, como nós não somos os mais inteligentes, os mais sábios, sabe, os mais fortes, nós precisamos contar com o favor de Deus na nossa vida. Amém? E isso faz com que a gente, sabe, faz com que os últimos sejam os primeiros. Amém? Os últimos serão os primeiros. Amém, irmãos? Então veja, sabe, pode cair um temporal, né, bem na hora de ir para o concurso, a companhia pode cancelar o voo. Então muitas coisas podem acontecer aqui. Mas por outro lado, nós temos visto irmãos que ficam desempregados aqui, e quando saem para passear, o que é que acontece? Eles são pegos no lugar certo, na hora certa. Nós temos testemunhos de irmãos que acabaram de ser demitidos, e eu conto essa história, e aí ele tinha largado a empresa, e ele ainda não tinha saído para procurar um próximo aonde se empregar. E ele conta que ele sentiu um desejo muito grande de comer goiabada com creme de leite. E ele conta que ele sentiu esse desejo e ele foi numa conveniência, ele estava lá na conveniência comprando, de repente ele encontrou um amigo de faculdade. Falou, como é que você está? Não, estou muito bem. E aí, o que você está fazendo? Não, eu saí da empresa que eu estava trabalhando e eu ainda não fui atrás de trabalho, né? Foi recente. Ele falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa. A empresa que eu trabalho está precisando de alguém. O que você faz? Ele falou, eu faço tal coisa aqui. Ele falou assim, é o do seu perfil. É esse tipo de pessoa que eles estão procurando. O que isso quer dizer? Sabe, Deus pode fazer com que uma goiabada e um creme de leite coopere para você receber um melhor emprego que você já teve na sua vida. Sabe, uma ida no shopping. Então Deus pode fazer com que, sabe, conexões divinas, nós chamamos isso de conexões santas. Santas conexões, sabe, façam que portas se abram de formas extraordinárias. Amém? Então veja, essa pessoa, ele estava no lugar certo e na hora certa. Amém? Por isso ele foi abençoado. E nós vemos aqui que isso não é coincidência. Isso é arranjo divino. Amém? Eu quero contar 5 pontos para você a respeito, sabe, dessa aceleração desse ano, a respeito de estar no lugar certo e na hora certa. Então veja, Deus coordena o tempo. O Espírito Santo, ele coordena o seu tempo. Sabe, ele move, sabe, no seu coração, ele move você, ele move as coisas ao seu redor para que, sabe, você seja
abençoado. Então ele é um agente organizador de eventos, sabe, que faz com que esses milagres aconteçam, esses arranjos divinos aconteçam na sua vida. Quantos querem viver um arranjo divino aqui? Tem que fazer assim, irmãos, ó. Eu quero, Senhor. Amém? Fala para o Senhor, não fala para o pastor não, porque o pastor também quer. Eu quero, irmãos. Quem sabe o Senhor não vai fazer um arranjo divino hoje aqui na sua vida, amém? Aleluia. Então eu quero contar uma história rapidamente aqui, lá em 2 Reis 8:1, glória a Deus. Vou ler aqui rapidamente para os irmãos, para não delongar. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com a tua casa e mora onde puderes. Vou só aqui contextualizar para os irmãos. Havia uma mulher sunamita, que o filho dela havia morrido. Só que nessa ocasião, Eliseu estava lá. E aí ela foi até Eliseu e falou: salva meu filho. E aí olha só o que ele fez. Levanta-te, vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome. 7 anos de fome ia se iniciar naquele período. Ele suscitou o filho daquela mulher e já graciosamente falou para ela: vai, pega todos os seus, tudo que você tem e sai daqui, porque está vindo 7 anos de fome. E ele continua: porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e, segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei. Olha o que aconteceu. Quando ela volta, no fim dos 7 anos, presta atenção que essa mulher estava contando a hora para voltar para a casa dela. Sabe, ela ouviu da parte do Senhor e fez de acordo com o que o Senhor tinha dito para ela. 7 anos, ela sai. 7 anos, ela falou: acabou, vou voltar. Só que quando chegando lá, ela já tinha perdido a sua casa e suas terras. Já tinham tomado o que era dela. O que ela fez? Ela foi reclamar com o rei. Mas sabe o que é interessante? Interessante é que, sabe, o servo de Eliseu, nessa exata ocasião, nesse exato dia, nessa exata hora, irmãos, na hora certa, no lugar certo, o servo de Eliseu estava ali. Depois de 7 anos. Isso aqui é pura jesuicidência. Olha o que ele diz. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ela foi reclamar com o rei. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Geazi era o servo de Eliseu. E o rei, sabendo das histórias miraculosas que Eliseu havia realizado, ele falou assim: eu quero saber das histórias, eu quero saber dos milagres, me conta tudo. E aí Geazi começou a contar a história dessa mulher, e começou a falar para você: não, certo dia, 7 anos atrás, aconteceu que uma mulher sunamita chegou diante de Eliseu, o profeta Eliseu, meu senhor, e pediu que ressuscitasse o seu filho. E o meu senhor foi lá e ressuscitou o filho daquela mulher. Na mesma hora ele reviveu. E sabe o que aconteceu? Ele está contando a história para o rei, e a mulher chega para reclamar da casa e das terras dela. E aí o Geazi, o servo de Eliseu, diz: olha ela aí, ó. É essa mulher aí que eu estava acabando de falar para o Senhor. É essa mesma mulher que o meu Senhor ressuscitou. E esse é o filho dela, olha aí. É esse aí, esse menino do buchão. Irmãos, o servo de Eliseu poderia estar ali diante do rei em qualquer dia, em qualquer hora. Depois de 7 anos, 7 anos é muito tempo. Tem gente que nem lembra mais de voltar para a terra mais depois de 7 anos. Depois de 7 anos, depois de 1 ano, eu não queria voltar para a minha terra. Imagine 20. Mas presta atenção, 7 anos, aquele servo de Eliseu estava ali, e aquela mulher aparece no lugar certo, na hora certa. Olha só o que o rei diz para ela. Contava ao rei
como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, o rei, meu senhor, esta mulher é esta, o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Então rogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-lhe-se tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Presta atenção. O rei mandou restituir a casa, as terras e toda a renda durante os 7 anos que ela não tinha colhido ali. É graça ou não é? Irmãos, o Senhor restituiu tudo. Sabe, o Senhor é aquele que te coloca no lugar certo, na hora certa. O Senhor é aquele que restitui, que restaura aquilo que você pensava que nem tinha mais jeito. Ela não estava requerendo que o Senhor restaurasse, sabe, o que ela tinha perdido ali durante os 7 anos. Ela estava requerendo simplesmente as posses dela, a terra que era dela por direito. Mas o Senhor sempre vai além das suas expectativas, amém? Veja, aqui, sabe, parece que não é uma coincidência, mas nós sempre ensinamos que não existe Jesuscidência, irmão. Não existe coincidência, existe Jesuscidência. Sabe, é você estar no lugar certo, na hora certa, sabe, diante de Deus certo. Sabe, esse rapaz lá do navio, os meninos jogaram tal, ele contou essa história, e de repente ele começou a falar sobre que ele morava na Guiana Francesa. Aí eu fiquei assim, né, na hora eu falei, e comecei a conversar com ele. Eu falei, não, nós temos um projeto, né, um irmão da nossa igreja que está com um projeto lá, e tem muitos índios que têm se suicidado lá, a gente pensa que em algum momento a gente vai lá fazer algum trabalho. E aí no começo ele falou assim, não, mas se você for lá só para pegar o euro e trazer para cá, e aí ele começou a falar, eu conheço muitos pastores, muitos músicos que vão lá só para pegar o euro. Eu falei, não, mas não estou falando de euro, estou falando de vidas. Ele mudou. E aí ele começou a falar para mim assim, não, é o seguinte, você tem que falar assim com ele, você não pode chegar desse jeito, você fala assim e tal. Aí você anota meu contato aí, porque o dia que você for lá, eu vou te servir e tal, e tal. Aí eu fiquei assim, já mudou tudo. Aí uma hora a gente está na rede, ele veio conversar, e aí ele começou a falar, olha, essa máquina aqui, essa conexão já era para o Alexandre. Aí ele falou assim, olha, essa máquina tal, você faz isso daqui. Aí o Alexandre começou a conversar com ele. Aí falou assim, não, me dá teu número aí. O que é isso? É no lugar certo, na hora certa. Ele trabalha com o mesmo serviço que o Alexandre trabalha. E ele estava falando, olha, compra essa máquina é tanta. Não, mas explica mais. Ele falou, não tem problema não, anota o meu número que eu vou te ensinar tudo. Eu fiquei assim, mas... Aí a gente ia descendo do barco, ele falou, você já me mandou mensagem aí? Aí eu procurei o nome dele, procurei e não achei. Falei, não achei, eu acho que eu anotei errado. E anotei mesmo. É Flávio, aí ficou Flávia. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu logo mandar uma mensagem aqui, que é para você não esquecer. Aí ele me mandou logo um WhatsApp. Você pode contar comigo. Eu estou indo em Belém, mas eu já estou voltando para lá. Aí, o que é isso? É um lugar certo, é conexões divinas. Sabe, o Senhor faz, irmãos, de formas que a gente não consegue nem compreender, amém? Mas também existe pessoas sendo pegas o quê? No laço do passarinheiro, amém? Então nós vemos aqui que muitos se enchem, né, de medo e pensam que o mal está aumentando ao nosso derredor, mas a verdade é que as tragédias acontecem em situações isoladas e estão em todo lugar. Você tem que entender que o mal, ele está em todo lugar nesse mundo. O mundo jaz do maligno. Então, você não tem que pensar que é Deus causando essas ocasiões, amém? Então nós precisamos entender que o tempo certo é tudo. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo que nos coloque no tempo certo, né, no lugar, na hora certa.
Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me coloca no lugar certo, no tempo certo, diante das pessoas certas, pessoas que eu vou me conectar, pessoas que vão fazer com que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, pessoas que vão me levar a ser acelerados no ano de 2022. Senhor, me coloca nesses lugares onde eu serei favorecido. Amém? Segundo, Deus nos guia para o lugar certo. Amém? Então, segundo princípio aqui, né, é que você precisa ser guiado pelo Senhor. E como é que isso acontece? Ouvindo a voz do Senhor. Muitos acham que é necessário fazer um curso, né, exige anos, sabe, de intimidade com o Senhor, para que você possa ouvir a voz de Deus. Pastor, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Essa semana eu estava lá em Belém, e uma pessoa me perguntou, mas como é que eu posso ouvir Deus? É uma voz audível? Eu falei, nem sempre. Na minoria das vezes você vai ouvir como se fosse alguém falando com você. Na maioria das vezes, sabe, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que está falando com você. Só que muitos irmãos, sabe, quando o Senhor fala com eles, eles pensam, sabe, que aquilo é da cabeça deles. Eles pensam que eles não são dignos, sabe, de ouvir a voz de Deus falando com eles. E eles sentem medo, eles sentem dúvida, né? Muitos imaginam que ouvir a Deus é uma experiência extraordinária para poucos, mas isso é uma mentira. Amém? Jesus disse, olha o que Jesus disse aqui em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quantos são ovelhas de Jesus aqui? Olha o que ele diz, vou repetir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe, se você é nascido de novo, se você é filho de Deus, você é parte do rebanho do Senhor. Você ouve sim a voz do Senhor. Muitas vezes o que nós fazemos é ignorar, sabe, é pensar que não é Deus falando conosco. Isso acontece todo o tempo, é hoje aqui, por exemplo. Deus pode estar falando com você aí, e você achar que isso é coisa da sua cabeça, é um pensamento. Sabe, muitos irmãos no encontro, ou em algumas ocasiões, sabe, o Senhor fala com eles, e eles ficam falando, não, essa é coisa da minha cabeça. Isso realmente, de fato, sempre vai acontecer no meio do processo. Mas uma coisa que você pode fazer, sabe, para você identificar, sabe, se é a voz de Deus ou não. Sabe, quando Deus fala com você, sabe, você sempre vai sentir paz. Você sempre vai sentir alegria. Sabe, você sempre vai sentir o quê? Amor. Você não vai sentir medo. Sabe, porque quando Deus nunca fala para você, Deus nunca vai falar para você cobiçar a mulher do próximo, ou o marido da próxima. Olha, é aquela lá, é a mulher aquele cara casado, você vai casar com ele. Não, Deus nunca vai falar isso. Sabe, Deus nunca vai contrariar e contra a sua palavra, porque Deus e a sua palavra é uma só. Pastor, como eu sei que é Deus falando comigo? Porque quando você vai ouvir o Senhor, Deus sempre vai falar com você com base na palavra dele. Ele nunca pode contrariar a sua própria palavra. Então, como é que você identifica? Está na palavra? Está sentindo paz? Está sentindo peso? Irmãos, Deus nunca vai falar para ninguém pecar. Deus nunca vai falar para, sabe, fazer algo, sabe, que não tem que ser feito. Isso é algo que muito comum que acontece, né, uma confusão na mente dos irmãos. Ah, foi Deus que falou comigo, pastor. Está na palavra? Está de acordo com a palavra? O Espírito Santo testificou o seu coração? Você está em paz? Sabe, Deus sempre vai confirmar aquilo que Ele falou com você. Amém? Então nós não precisamos nos preocupar em como ouvir o Senhor. Sabe, porque como ovelhas, sabe, do Senhor, nós ouvimos a sua voz. Outra coisa é que muitas das vezes nós não ouvimos o Senhor e deixamos de fazer aquilo que Ele está dizendo, porque nós sentimos medo de errar. Sabe, só que nós entender que mesmo que você erre, mesmo que a gente erre, o Senhor está lá, e Ele pode fazer com que um erro coopere, sabe, para o seu bem. Uma vez que o seu coração está inclinado para a vontade dEle, sabe, não importa se você vai errar.
Deixa eu te falar, se eu falo para o meu filho fazer de tal coisa, e ele vai lá fazer isso, sabe, não importa se ele errou, ele está tentando fazer o quê? A minha vontade, não é mesmo? Então ele vai fazer com que, sabe, ainda que eu erre, tudo coopere para o meu bem, para que a vontade dele, sabe, seja concretizada nas nossas vidas, amém? Então, nós temos um engano aqui, muito terrível aqui. Lá em Jeremias 17:9, não precisa projetar, diz que o coração do homem ele é enganoso. Sabe, o coração do homem é enganoso. Pastor, como é que eu posso confiar, sabe, no meu coração, se a palavra de Deus está dizendo que o coração do homem é enganoso? Mas acontece que aqui está no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que no lugar do coração de pedra, colocarei um coração de carne, um coração novo. Então, uma vez que Deus, Ele faz você uma nova criatura, Ele não deixa e não coloca em você um coração enganoso, um coração impuro. Então, agora que o seu coração é novo, ainda que o inimigo tente contaminar o seu coração, de fato, o seu coração é puro em Cristo. E se Deus está colocando isso no seu coração, deixa eu te falar, o diabo nunca vai gerar coisas no seu coração que vai levar você a crescer e ser feliz. Se está sendo gerado no seu coração de você abrir uma empresa, sabe, de você orar para uma pessoa, para casar, para ter uma pessoa ao seu lado, creia que isso é da parte do Senhor. Sabe, o Senhor está gerando estratégias, o Senhor está gerando coisas ali. Você tem que crer, você tem que orar ao Senhor que Ele mesmo tem gerado aqui no seu coração. Olha o que diz lá em Hebreus 10:16. E esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Sabe, o Senhor está dizendo aqui, sabe, né, na nova aliança, sabe, o Senhor vai colocar no nosso coração a palavra dEle. Sabe, Ele que vai gerar, sabe, isso no nosso coração. Então nós precisamos crer que o Senhor fala conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco de várias formas. Uma das principais é através da palavra dEle. Talvez, e eu tenho quase certeza absoluta, que hoje é a forma como a qual Ele está falando com você aqui hoje, através da palavra dEle, amém? Diga amém. Então nós vemos aqui que não encontramos no Novo Testamento nenhuma afirmação, né, de ouvir que a Deus seja algo difícil, que é difícil ouvir algo de Deus, ou que é difícil ouvir a Deus. Não, pelo contrário. Sabe, uma vez que nós nos tornamos filhos, sabe, o Pai ama, sabe, conversar conosco, ama. Sabe, você não pode nunca basear seu relacionamento com Deus com esses relacionamentos terrenos. Porque o nosso relacionamento com Ele é divino, Ele é santo, Ele é puro. E como Pai, Ele está todo o tempo atencioso a ouvir os seus filhos. Olha o que Ele diz lá em Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Segundo a boa vontade de Deus, sabe, Ele que produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Sabe, o desejo que você sente, sabe, de viver coisas grandes, o desejo que você sente, sabe, de se entregar mais, de se envolver mais, de se dedicar mais, sabe, de querer, sabe, prosperar, isso é da parte de Deus. É da parte de Deus, porque Ele que efetua o querer e o realizar nas nossas vidas. Nós temos que entender que é o Espírito Santo que tem o poder de convencer o homem, irmãos. Nós não temos o poder de convencer a homens, amém? Então, nós precisamos valorizar, sabe, esses desejos profundos, né? Um querer santo, sabe, da parte do Senhor em nossas vidas, amém? Então, o Espírito Santo afirma isso em nós, colocando em nós o seu querer. Então, nós sempre sentimos essa vontade, né, de fazer e de se envolver cada vez mais na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu avançar. Então, como isso pode ser de Deus, pastor? Olha que interessante.
Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, olha o que Paulo diz: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele está fazendo aqui uma citação a respeito de Isaías, só que ele trocou uma palavra aqui. Ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então ele trocou aqui para aquele que nele espera, ele colocou para aquele que o amam. Então Paulo vem e troca o final aqui, sabe? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Sabe, aqueles que amam o Senhor. Sabe, aqueles que amam o Senhor, eles são capazes, sabe, de ouvir a voz do seu bom pastor. Sabe, aqueles que sabem que são amados, eles conseguem perceber o Pai falando com eles, amém? Glória a Deus. Então o que é que nós devemos fazer, pastor? Nós devemos orar a Deus todos os dias, todas as manhãs, pedindo para quê? Senhor, fala comigo. Fala comigo, o meu desejo é ouvir a tua voz. Fala comigo. Sabe, eu quero me conectar, eu quero aumentar o nível de intimidade contigo. Sabe, eu quero estar mais atento, sabe, a ouvir a sua voz. Irmãos, nós precisamos entender algo. Em alguns momentos, de fato, nós vamos precisar buscar estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. É quando nós jejuamos 21 dias, é quando nós jejuamos ali 14, 7 dias, quando você decide fazer um jejum, quando você decide consagrar-se ao Senhor. Sabe, tem períodos que de fato a gente precisa mesmo, sabe, mortificar a carne, vivificar o espírito, para que a gente possa estar mais sensível à voz de Deus. Mas em outras ocasiões, sabe, a gente ouve Deus muito facilmente. Sabe, você pode estar lá dentro do seu carro dirigindo, de repente você ouve Deus falar com você. De repente você está limpando a casa, ai, Deus falou comigo. Quantos já passaram por isso? Sabe, às vezes é quando você menos espera, Deus fala com você. Geralmente quando você está numa vigília avivada como a nossa, sabe, Deus fala muito conosco aqui. Cultos, eu creio que hoje não é diferente, amém? Outro ponto, sente aos pés do Senhor. Então muitos vivem procurando a melhor promoção, temendo que os outros, tenham o que? Vantagem sobre eles, tentando prosperar a todo custo, mas o resultado disso é o estresse e o cansaço. Muitas pessoas estão muito preocupadas, tentando fazer acontecer, temendo, sabe, com que alguém vá lá e tome o seu lugar. Nossa, você está almejando conquistar ali, você está almejando abrir uma loja de tal coisa, você está almejando aquela vaga, sabe, e o medo, a preocupação excessiva de que alguém chegue e tome o seu lugar, é muito grande, faz com que você viva preocupado, faz com que você se canse, e para clarear isso daqui, eu quero dar o exemplo de Marta e Maria, Olha o que diz lá em Lucas 10, 40. Então, olha para você ver o tanto que Marta, ela estava preocupada aqui. Sabe, preocupada com o que havia de ser feito, com o que tem que ser feito. Eu preciso fazer acontecer, porque se eu não fizer, sabe, a oportunidade vai passar, se não fizer não vai dar certo. Olha o que aconteceu com ela. Lucas 10, 40, isso. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Sabe, essas pessoas preocupadas aqui, Senhor, não se importa com que a minha irmã, sabe, tenha me deixado sozinha aqui, sabe, fazendo as coisas? Sabe, não se importa com que, sabe, meu irmão tenha deixado eu aqui, sabe, para fazer esse culto kids aqui sozinho. Não se importa, Senhor, com que, olha lá, não quer se envolver, não quer ajudar na célula, sabe, não quer se envolver e ajudar aqui no louvor. Senhor, não se importa. Essa preocupação, ela mexe com a gente e ela pode acabar roubando o quê? A nossa paz e tirando aquilo que de melhor Deus tem para nós. Olha o que ele diz lá no 41. Olha a resposta de Jesus.
Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que interessante, olha a resposta de Jesus para ela. Então quando ele diz Marta, Marta, sabe, ele não está exortando Marta, não. Porque você sabe que quando a mãe e pai falam seu nome duas vezes, você pode sair correndo, irmão. Não vou nem entrar no mérito, mas sabe, quando meu pai falava meu nome duas vezes, eu falei assim, é hoje. É hoje, hoje tem. Então assim, só que Deus não. E ele, no sentido da palavra aqui, que o Senhor fala, Marta, Marta, você não entendeu nada. Deixa eu te falar uma coisa, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é preciso. Sabe, nós, na maioria das vezes, nós achamos que nós precisamos de muitas coisas. Sabe, nós achamos que, sabe, nós precisamos fazer muitas coisas para que algo possa acontecer ao nosso favor. Mas o Senhor vem e diz, sabe, uma coisa só é necessário. Pouco é necessário. E Ele diz aqui, Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que Ele está falando? Sabe que uma das coisas que nós temos que fazer para estar no lugar certo, na hora certa, sabe, é nos assentarmos aos pés de Jesus. Sabe, se você quer, preste atenção, os humilhados serão exaltados. Sabe, quando você se sujeita a Cristo aqui, sabe, quando você se diminui, sabe que Marta aqui, sabe, ela estava aqui no lugar certo e na hora certa, é lá que ela devia estar. Muitas das vezes nós achamos que nós temos que sair fazendo as coisas, para que as coisas possam acontecer durante o nosso dia. Mas preste atenção, o Senhor está dizendo aqui, melhor é, sabe, estar aos pés de Jesus. Como é que você começa o seu dia? Você começa o seu dia aos pés de Jesus? Porque isso é estar no lugar certo, na hora certa. Isso faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Isso é a melhor parte. Sabe que Jesus, antes de todos os milagres, antes de todas as pregações, Ele se retirava e Ele buscava, sabe, se colocar aos pés do Pai. Qual é a consequência disso, pastor? A consequência é que, por Ele fazer isso, todas as vezes que Ele saía para pregar, sabe, Ele operava milagres. Tudo cooperava, onde Ele passava, Ele era favorecido. Amém? Então, Jesus está dando essa chave aqui para nós. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Amém? Olha que interessante, mais essa daqui, só para complementar. Lá em João 12:1. Uma semana antes de morrer na cruz, o Senhor foi à casa das duas irmãs novamente. Olha o que interessante. Então, dessa vez, ela trouxe o quê? O vaso de bálsamo, né? E ungiu os pés do Senhor. E o que aconteceu? Aconteceu que Judas falou assim, o quê? Que desperdício é esse? Como que você gasta isso tudo, sabe com nada? Como é que você gasta, sabe, Judas, Satanás aqui, ele sempre vai acusar você. Sabe como é que você tem gastado o seu tempo ali na igreja? Sabe como é que você gasta o seu tempo, gasta o seu dinheiro? Olha o desperdício que você cometeu. Quando na verdade, olha o que a palavra de Deus diz. João 12:7. Olha o que Jesus disse. Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamares. Sabe interessante que Marta não sabia. Ela estava ali, ungindo os pés de Jesus, ela estava cumprindo o ritual de embalsamento, mas ela nem mesmo sabia disso. Aí Jesus vem e diz isso para Judas, e depois ainda afirmou, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A glória de Deus, quando você se derrama aos pés de Jesus, a glória de Deus quando você se derrama, sabe, na presença de Deus, sabe,
sabe, aquela atitude de fé de Maria, sabe, foi tamanha que Jesus disse que onde fosse pregado o evangelho, ali o nome dela seria falado. Sabe, ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela estava diante da pessoa certa, no momento exato, com o coração correto. Sabe, todas as vezes que você chegar diante de Jesus com essa atitude, sabe, Jesus, ele sempre vai te recompensar. Sabe, essa aqui foi uma das recompensas de Maria, a fé, né, que deixou o nome dela para a história. Então não é porque ela era mais inteligente que os outros, ela nem sabia quando Jesus iria morrer, foi simplesmente porque ela estava aos pés do Senhor. Então nós devemos fazer como Maria, escolher a melhor parte, né, e nos colocar no lugar certo e na hora certa. Amém? Outro ponto: não se preocupe em ser lembrado pelos homens, né? Não se preocupe em ser lembrado pelos homens. Eu quero contextualizar com a história de Davi aqui. Se quando, sabe, o profeta Samuel não era qualquer profeta, irmãos. O profeta Samuel foi um dos maiores profetas da história. E quando o Senhor manda ele ir na casa de Jessé, ungir um de seus filhos como rei, isso é interessante, que quando ele chega lá, todos os filhos de Jessé estavam a postos. Mas sabe quem que é interessante? Depois de analisar todos, sabe, ele viu ali o mais forte, ele viu o mais inteligente, ele viu o mais habilidoso, ele viu o mais bonito, e nenhum deles era o escolhido ungido do Senhor. E aí ele disse: mas não tem mais nenhum? Aí o que acontece? Tem um ali, que está ali cuidando do rebanho. Pois chame ele aqui. Aí quando Davi vem, o Senhor é esse. É esse. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo: não se preocupe em ser lembrado por homens. O próprio pai de Davi não lembrou dele, porque se Jessé não colocou ele ali na lista, é porque ele mesmo excluiu Davi da lista. Então não se preocupe se você não for lembrado. Muitas das vezes você vai ser até excluído, mas aquilo que o Senhor tem para você é somente para você. Amém? Não se preocupe em ser lembrado por homens, né? E qual foi a atitude, né, de Davi aqui? Qual foi a atitude de Davi ao ser ungido? Ele se encheu de orgulho? Ele mudou quando ele foi ungido? Sabe, ele se transformou em outra pessoa? Não. Ele continuou cuidando do rebanho de seu pai. O interessante aqui é que quando Saul estava endemoniado, mandaram chamar Davi para tocar e acalmar Saul. Em outra ocasião, quando o pai dele, ele já tinha sido ungido, quando o pai dele manda ele levar pão para os seus irmãos, sabe, ele chega lá, ele vê que Golias está afrontando o exército do Senhor, e aí o próprio rei Saul não lembrava dele. Sabe, o próprio rei Saul, que recebeu a adoração, que acalmou os seus demônios, não lembrava dele. Quando Davi chegou lá, ele tinha feito a proposta. Falou: o homem que decidir desafiar esse gigante vai casar com a minha filha e nunca mais vai pagar impostos. Davi, ouvindo isso, ele falou assim: o quê? Casar com a filha do rei? Não, tá bom demais. Não, é quando ele viu, não vai pagar mais imposto. Eu falei assim: agora melhorou mais ainda. Pensa, irmãos. Davi foi lá. Sabe o que foi que Saul falou para ele? Olha o que ele diz aqui: quem é você? Está lá em 1 Samuel, não precisa projetar, né? Falou: quem é você? Não se preocupe em ser lembrado por pessoas, por homens. Nem o próprio Saul lembrava dele, sabe? Menosprezou, diminuiu ele. Não se preocupe com a proposição, promoção, prestígio
ou glória, apenas esteja envolvido com a presença do Senhor. Se você fizer assim, será conduzido à posição certa e no tempo certo. Queridos, no tempo certo, na hora certa, Davi assumiu aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele foi ungido, mas 13 anos depois ele assumiu o reinado. Assim foi com José. José foi esquecido, José foi rejeitado pelos seus irmãos, José foi vendido pelos escravos, como escravo, José foi para a cadeia, José passou por muita coisa, mas no tempo certo, na hora certa, em um dia, irmãos, em um dia, Deus mudou a história de José. Sabe, José passou 13 anos sofrendo, sabe, mas bastou uma ocasião diante de Faraó para que Deus pudesse fazer uma conexão divina e fazer com que ele se tornasse o governador do Egito. Não se preocupe se homens, sabe, te desprezam e não reconhecem você. Não se preocupe se você ainda é aquele esquecido de trás das malhadas, porque o Senhor, no seu tempo, sabe, uma vez que você continua servindo a Ele, Ele vai colocar você no devido lugar, na posição certa, naquilo que Ele tem para você, amém? Por último, peça para ser bem sucedido e confie nele, amém? Então nós falamos aqui que Deus coloca desejos no nosso coração, amém? Então nós precisamos pedir sim, sabe, para que o Senhor, sabe, nos prospere, sabe, para que a gente seja bem sucedido. Então usualmente aqui, essas ocorrências têm que vir da parte do Senhor, conectando você com pessoas, amém? Então nós estamos interessados em ser conectados, sabe, não apenas com dinheiro, queridos, não apenas com produtos, com coisas, mas Deus nos conecta com pessoas. Sabe, você pode ter o desejo no seu coração de prosperar, você pode ter o desejo no seu coração, sabe, de ganhar muito dinheiro, mas na maioria das vezes, o Senhor não vai conectar você com dinheiro. O Senhor, Ele tem uma ligação muito forte com pessoas. Ele sempre vai conectar você a pessoas. Diga amém. Sabe, pessoas que vão colocar você ali onde você quer chegar. Sabe, antes do culto começar, eu estava falando com o irmão, e o Senhor conectou uma pessoa na vida dele, e essa pessoa chegou com ele, simplesmente falou assim: toma essa guitarra, eu não quero mais. E eu vou te falar, o Cauã, ele é uma pessoa que ele deseja ter um quarto muito grande, que é para caber bastante guitarra. E ele estava lá, o cara chega do nada e dá a guitarra para ele. Você tem que entender que quando você deseja algo, nem sempre Deus vai te dar aquilo que você quer. Ele vai te conectar a alguém que vai levar você àquilo que você deseja. Amém? Tem uma história do pastor Naô, que ele conta que ele foi de férias para o hotel no sul. E lá no sul, no hotel, ele, num certo momento das férias dele, ele estava conectado e ele resolveu pesquisar sobre hotel. Eu falei assim: eu não estou fazendo nada, eu vou procurar aqui, pesquisar que tipos de hotéis que tem aqui na região. E ele olhou, ele viu um hotel muito chique. Ele falou: meu Deus. Ele falou que tinha a área lá, que a piscina era água quente, sabe, só que era com água salgada do mar, era uma salmoura. Tinha campo de golfe, praia exclusiva. E ele falou assim: mas que maravilhoso. E ele falou assim: deixa eu ligar aqui para ver quanto é que custa, né? Só por curiosidade. Por curiosidade, ele falou assim: deixa eu descobrir quanto é que custa um negócio desse. Ele falou: alô, eu queria saber quanto é a diária aí no hotel, nesse hotel. E olha só, quem atendeu foi o gerente. E ele começou a conversar: ah, tá. E quando ele falou o valor, falou: ah, tá bom, então muito obrigado. Eu liguei só para saber mesmo. Ele falou: não desliga, não desliga. Deixa eu te falar uma coisa. Venha para o nosso hotel. Eu faço questão que você venha.
Não, mas eu não tenho condição. Eu falei, não, mas você vai gostar muito. Sabe, você não vai se arrepender, vai ser o melhor investimento da sua vida. Ele falou, você não está entendendo. Eu não tenho condição de participar desse hotel aí. Eu sou muito humilde. E aí, do nada, o gerente falou assim, quanto é que você está pagando aí? Onde você está? Onde é que você está? Ele falou, eu estou no hotel tal. Quanto é que você está pagando aí? Ele falou, eu estou pagando X. Ele então faz o seguinte, pelo valor que você está pagando aí, pode vir se hospedar aqui, porque eu estou permitindo você vir. Aí ele falou assim, não, mas como assim? Ele falou assim, pode vir, eu vou fazer o mesmo valor para você descobrir o quão maravilhoso e bom é esse hotel. E aí ele fala assim, mulher, arruma as malas agora, que o céu se abriu sobre a nossa vida, amor que a gente está indo. Aí ele conta que ele chegou lá, ele está na praia, ele falou que era tanta gente rica que ele fala assim, ele ficou acuado. Ele falou assim, o que eu vou conversar? Não tem nem assunto para conversar com esse povo. Ele conta que a filha dele, brincando de castelinho na areia, estava brincando com outra menina lá, e eles estavam lá, sentados. E aí ele foi lá com a filha dele e tal, ele está lá brincando, ela estava brincando com outra menina, aí chegou um senhor. Falou, oh, não, tal, sou sua filha? É, minha filha. E eles começaram a conversar, não, vou conversar. Aí começou a conversar. Aí o cara perguntou para ele, no meio da conversa, ele perguntou assim, tal. Falou, mas o que você faz mesmo? Aí falou assim, mano, pensa na pergunta mais difícil, é essa. Esse dia eu fui no aniversário, conversamos horrores. Quase na hora de ir embora, eu levantei, o cara falou assim, o que você faz mesmo? Eu falei, oh meu Deus, o que eu falo? Você sabe por quê? Porque desde o começo os caras estavam falando besteira. E aí falou sobre ouro, sobre quilo de ouro, que ele tinha uma... E ele mostrou as fotos, ele mostrou o túnel. Falou que ele é funcionário público, mas nem vai lá trabalhar, o negócio dele é ouro. E aí falou, e eu lá, né? Só ouvindo. Aí, o que você é mesmo? Eu falei, sou pastor. Você é pastor? Até hoje eu mando devocional para ele. E ele me dá bom dia. Aí, olha só. Esse homem perguntou para mim, o que você faz? Aí ele falou, rapaz, será que eu falo que eu sou professor? Será que eu falo que eu sou pastor? Que ele é professor, né? Ele falou, eu sou pastor. Aí ele falou assim, você é pastor? Ele falou, eu sou pastor. Aí ele diz assim, você é pastor? Ele falou, sou pastor. Você é pastor? Eu falei, sim, eu sou pastor. Perguntou para ele 3 vezes. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 700 apartamentos em São Paulo. Eu tenho helicóptero, eu tenho casas, eu tenho tudo que você imaginar. Eu tenho procurado a Deus de todas as formas e até hoje eu não encontrei. Eu preciso conhecer a Deus e me encontrar com Ele. Você pode me ajudar? E aí ele falou assim, agora eu entendi porque que Deus me trouxe aqui. Aí ele foi, então vamos marcar depois do jantar e tal. E depois da janta, eles foram para a piscina e conversaram, ficaram até 2 da manhã. Esse cara aceitou Jesus e chorava como um bebê. Chorava assim compulsivamente, assim, aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador. E aí ele entendeu muitas coisas. E ele falou assim, agora eu entendi. Deus quando quer abençoar a gente, Ele conecta a gente a pessoas. Sabe, Ele faz a gente, ficar no hotel mais caro que tem. Ele nos coloca para que a gente possa ser favorecido. Sabe, irmãos? Então, não pense que sempre que você precisar de algo, Deus vai te dar especificamente coisas. Ele vai te conectar a pessoas. Esteja atento a isso nesses dias. Eu tenho falado muito isso para alguns irmãos. Deus quer conectar você. Aprenda a fazer conexões. Aprenda a se conectar às pessoas. Porque Deus quer usar pessoas para te abençoar. Amém? Olha o que diz lá em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
Sabe, não compensa, queridos, fazer na força de si mesmo. Porque quem tenta fazer pela justiça própria, ele entra debaixo de maldição. Mas a palavra do Senhor continua e diz no 6: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Sabe, uma vez que a gente tenta fazer na nossa força, sabe, confiar na força do nosso braço, confiar na força e confiar em homens, nós sempre vamos nos frustrar. Sabe, esse é o resultado. Ele diz aqui que morará em lugares secos e desertos. Sabe, a gente não entende às vezes porque a nossa vida está uma sequidão, porque que as coisas não estão dando certo, porque que não está fluindo. Mas muitas das vezes é porque nós estamos tentando fazer acontecer na força do nosso braço, confiando em si mesmo ou confiando que outras pessoas é que serão, sabe, a bênção em nossas vidas. Presta atenção. Olha o que ele diz no 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Bendito o homem que confia no Senhor. Sabe, é o contrário, é o contraponto. Maldito o que confia em si mesmo, mas abençoado é aquele que confia, que descansa, que busca, que depende no Senhor. O Senhor usa isso para colocar pessoas, sabe, em sua vida, para abençoá-lo. Então nós temos que estar atentos, sabe, ao que acontece ao nosso derredor, pois o anjo do Senhor está trabalhando para que a bênção chegue a você. Presta atenção, Deus usa pessoas, muitas vezes vai ser um anjo de Deus enviado para te abençoar. Eu quero te dizer, esteja no lugar certo e na hora certa, porque esse é o ano da aceleração. O Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem, sabe, para o bem daqueles que amam o Senhor, para aqueles que desejam profundamente viver essa aceleração. Quero que você fique de pé nessa noite.